Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, teu lar, tua família, os teus negócios, os teus sentimentos sejam renovados em Cristo Jesus, que nós possamos realmente ser edificados nesse dia. Que você possa ser agraciado pela presença do Espírito Santo falando com você pela palavra nessa manhã, amém? Então seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário da palavra e oração. Se você está aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal e também você acompanhar aqui os devocionais todos os dias. Eu coloco o vídeo aqui no YouTube a partir das 6 horas da manhã, então você tem aí a manhã inteira, né, para se edificar com a palavra, ou se você quiser assistir à tarde também, fica gravado. Então eu quero te convidar a estar comigo aqui todos os dias a partir das 6 horas da manhã. Nós vamos estar continuando a leitura do livro de Atos, lá no capítulo 14. Então nós falamos ontem ali a respeito das viagens que Paulo e Barnabé fizeram. Então eles foram até algumas cidades e voltaram novamente pregando o evangelho e confirmando aquelas pessoas que haviam se convertido à palavra do Senhor. Então aqui nós temos no capítulo 15 nós vamos ler hoje, né? Capítulo 15, versículo 1, que nós temos ali o concílio de Jerusalém. Aconteceu um fato aqui que perturbou um pouco ali as coisas. Então alguns homens, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. E eles diziam assim, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Veja bem que essa palavra circuncidar, não sei se você sabe o que significa isso, mas eu vou explicar. A circuncisão era um ato físico que era feito no homem, tá? E quando ele tinha ali 8 dias de nascimento, então ele era circuncidado. Essa circuncisão era um ato cirúrgico de pequeno porte, digamos assim, que era feito no órgão sexual do homem, ali da criança, na verdade, né? Então, com 8 dias, ele sofria essa pequena cirurgia, né? E então, isso era um sinal de aliança com Deus. Então, todos os judeus que faziam parte do povo de Deus, né? Todos os israelitas tinham que ser circuncidados. Isso, então, era um sinal de que eles realmente estavam aliançados com Deus. E o que acontece? Que quando Jesus veio, ele, de certa forma, ele fez com que o seu próprio sacrifício na cruz não fosse mais necessário esse tipo de atitude, não fosse mais necessária a circuncisão. Porém, esses homens aqui, quando eles voltam então até as cidades onde Paulo e Barnabé tinham pregado para falar que a salvação dependia da circuncisão, eles estavam de certa forma ignorando aquilo que Jesus Cristo tinha feito na cruz do Calvário. Então eles diziam que a salvação dependia da lei mosaica, né? Ou seja, da lei de Moisés. E se eles não fossem circuncidados, para quem que eles estavam falando isso? Para os gentios, para aqueles que não faziam parte do povo judeu. Então, aqui Paulo, então, ele entra numa espécie aqui de, perante aquelas pessoas que eles haviam pregado, uma espécie de contradição, porque Paulo dizia que não precisava, e de repente vêm esses homens e dizem que precisa, para a salvação, ser circuncidado. Então aqui um grande problema criado. E aí no versículo 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Até inclusive aqui em relação à circuncisão, a circuncisão tem muita relação com o batismo de crianças. Por quê? Porque quando Paulo ele pregou e dizendo que não era mais necessário a circuncisão, então eles acreditavam que o batismo, né, o batismo de todos os cristãos, né, todos os gentios, era de certa forma, uma substituição da circuncisão. Então não precisava o homem ser circuncidado. Então quando ele era batizado, então ele receberia a salvação através do batismo. E automaticamente eles entenderam que se uma criança precisava ser circuncidada aos 8 anos, então, hoje, como não existe mais circuncisão, as crianças precisam ser batizadas com 8 dias de idade, né? Então, aqui, eles entenderam dessa forma, e por isso que hoje ainda, né, principalmente na Igreja Católica, existe o batismo de crianças, por conta justamente dessa confusão que aconteceu.
Nós cremos hoje que o batismo ele é realizado numa pessoa que já entende os seus pecados, já entende a sua condição de pecador, que já tem uma mentalidade mais formada, um raciocínio mais formado, né? Então aconteceu justamente essa confusão aí em relação também ao batismo. Tudo isso veio no mesmo bolo. Então ali versículo 2 ainda, né? Assim Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém naquela época era o centro do cristianismo. Então todos, digamos assim, as expedições de evangelismo, todas as viagens missionárias partiam de Jerusalém. E tudo era decidido em Jerusalém. É como se Jerusalém fosse uma central do cristianismo, realmente. Então de Jerusalém saíam todas as decisões para as igrejas que estavam em todas as cidades. Então a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Ou seja, eles eram judeus que creram em Jesus, mas eles ainda estavam enraizados na lei mosaica. Esses fariseus, né, eles queriam cumprir a lei mosaica de toda e qualquer forma, apesar de eles crerem, né, em Jesus. E eles diziam assim, é necessário circuncidá-los. Quem? Os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. E exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então eles estavam tão impregnados na lei de Moisés que mesmo Jesus vindo e dizendo que não era necessário seguir a lei de Moisés, mas agora que eles estavam livres dessa lei, mesmo assim eles não queriam aceitar isso. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Você veja bem que os apóstolos e os presbíteros, que eram aquelas pessoas responsáveis, a liderança, né, responsáveis pela igreja, se reuniram para debater uma questão dessa, é porque era uma questão de peso muito grande para a igreja, de responsabilidade muito grande para a igreja, e deveria ser decidido pelos apóstolos, que eram, na época, as maiores autoridades que existiam ali na igreja, né? Depois de muita discussão, Pedro levantou-se, né? Pedro era um dos maiorais, né, ali dos líderes da igreja, e dirigiu-se a eles, dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus não me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Então Pedro está dando testemunho dele mesmo, quando ele recebeu aquela visão lá do lençol que baixava a terra, né, e uma voz dizia para ele, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Lembra disso? Então ele está relatando aqui. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha acontecido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então ele está dizendo aqui, ó, cremos que somos salvos pela graça em Jesus e não pela circuncisão. Toda a assembleia, então, ficou em silêncio. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios, quando terminaram de falar, então, Tiago tomou a palavra. Quem era esse Tiago? Esse Tiago que era irmão de Jesus. Lembra que Herodes matou um Tiago? Esse Tiago que Herodes matou era irmão de João. Agora, esse Tiago aqui era um dos presbíteros, né? Era uma das pessoas importantes na liderança da igreja, então era o irmão de Jesus. Tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio, ou seja, Pedro, né, Simão, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas. E então ele cita, como está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então isso aqui está escrito ali, eu não tenho a referência aqui,
Mas isso aqui era algo que os profetas já tinham profetizado muito tempo antes a respeito disso, que estava acontecendo naqueles dias. Então no versículo 19, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que, aí ele cita algo que os gentios tinham, porque o povo de Israel não poderia ser idólatra, não poderia cometer perversidades sexuais, como os gentios estavam acostumados. E então o que ele diz? Nós temos que enviar cartas a eles, dizendo para eles mudarem a sua conduta, ou seja, mudarem a mentalidade deles, a forma como eles veem as coisas e as ações deles. Ele diz assim, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, o que ele estava querendo dizer? Que a palavra estava sendo pregada, mesmo os judeus ainda, porque até os dias de hoje a gente não rejeita o Antigo Testamento. A gente usa o Antigo Testamento como uma espécie de confirmação para o Novo Testamento. Então, você precisa do Antigo Testamento. Até o dia de hoje a gente lê ali o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o que eles usavam também na época. A gente lê aquilo ali, para nós tem muita valia, muita serventia. Por quê? Porque ali a gente entende o que aconteceu no Novo Testamento. Então, o Tiago está falando aqui, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, a palavra de Deus está sendo pregada, porém, agora nós temos um Novo Testamento dado por Cristo, e nós precisamos entender que esse Novo Testamento alcança os gentios, e era isso que Tiago estava querendo dizer. E então eles continuaram pregando a palavra e entendendo realmente. Foi feito esse concílio, né? Foi feita essa reunião tão importante para decidir essa questão. Então eles vão mandar carta do concílio aos cristãos gentios, que nós vamos ler amanhã, então, essa passagem. Eu convido você para estar comigo aqui nesse momento, amém? Graças a Deus. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa segunda-feira, e pedir que Ele venha ministrar a vontade dele sobre a nossa vida. Feche teus olhos se você pode e oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial, tão maravilhosa. Obrigado, Deus, por cada homem e mulher que está aqui comigo, Senhor. Deus, eu não sei como essa pessoa levantou nessa segunda-feira, como foi o seu começo de dia, mas eu peço, Senhor, que Tu venha derramar agora uma alegria, Senhor, poderosa sobre cada vida, Deus. Pai amado, que Tu venha direcionar, Senhor amado, agraciar com a Tua presença, Senhor, apresenta o Teu Espírito Santo, Deus, sobre cada um. No nome de Jesus, ó Pai, que toda tristeza, todo desânimo, Pai, Deus amado, que saia agora. No nome de Jesus, ó Deus, e que cada coração possa ser invadido por uma paz sobrenatural que não se pode entender e nem descrever, Senhor. É isso que nós desejamos nessa manhã e é o que eu peço a Ti sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu lar, tua família. Tenha um ótimo dia, né? Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana na presença do Senhor. E amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã. Eu espero você. Se você não se inscreveu, né? Novamente eu peço, inscreva-se no canal. Deixe teu comentário aqui embaixo também. E se for possível, pega o link aqui e envia para outras pessoas, para que eles possam também ouvir a palavra e ser abençoados. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã.